Hoje, com essa sua formação em coach, se você tivesse o que você sabe hoje, quando começou a trabalhar lá atrás, teria mudado muita coisa? Na forma como você trabalha ou forma como você viveria? Teria mudado muito, muito, muito com a minha filha mais velha. Porque hoje eu entendo quanto a presença do pai é a presença masculina que gera segurança, que gera inclusive alavancagem financeira sem creche, sem quebra de personalidade. Então eu teria investido mais em ter mais tempo de eu e o pai dela juntos, porque a gente ficou muito tempo namorando, só que assim, quando eu subia pro norte, ele descia pro Rio Grande do Sul e depois a gente cruzava, a gente se via cada 6 meses, 8 As meses. profissões de vocês faziam com que vocês se Porque eram empresas diferentes. Ah, Então a gente se entendi. via a cada 6 meses, 8 meses. Esse foi um dos motivos de a gente decidir que não dava mais certo. Entendi. Não se via, falou, eu tô vendo aqui, esse ano a gente vai se ver 5 vezes. Duas vezes. Não sei. Via mais o Papai Noel do que o... É quase isso. É É quase não sei isso. se tá valendo a pena aqui. E eu teria realmente harmonizado mais em tempo de qualidade, ficar mais com a minha filha. Eu não ficaria um mês viajando, um dia, 2 dias com ela e viajaria de volta. E com isso eu levava presentes caros. E assim, presentes que ela nem gostava e nem brincava. Porque a criança gosta, pode ser uma amarelinha no chão, mas gosta de brincar junto com você. Você não adianta você comprar um presente de 5, 10 mil reais pra uma criança e colocar, ó, pra você. Tentava compensar essa ausência com um presente caro. Justamente. E hoje eu vejo o quanto que eu era fria, não porque eu não a amava, mas eu era fria porque eu não mostrava com intensidade os meus sentimentos e não mostrava como eu deveria. Muitas vezes o que eu falo, ok, tá correto, mas qual é a intensidade que eu uso? Vamos pegar, por exemplo, um lutador de MMA, Fala um nome de lutador de MMA pra mim. Anderson Silva. Anderson Silva. O Anderson Silva, quando ele vai entrar no ringue, ele tem que entrar com o quê? Uma postura Hoje de muleta, porque ele quebrou as pernas tudo quebrado, tadinho. Não, quando ele tava lutando, ele vai lá pro ringue e Pensou tal. falar assim, isso perto dele? Eu tirar- não tenho. Imagina que ia falar isso perto dele. É que ele fala assim. Não, mas qual é a emoção que ele tem que acessar? A raiva. Sim. Ele tem que acessar a raiva, porque ele tem que chegar lá no ringue e ele tem que realmente dar o melhor dele e realmente ele vai ali pra vencer. Raiva. Se ele chegar lá com muito amor, muita compaixão, ai, será que eu bato nele? Não Entendi. bato. Ai, Nem combina. não vai ganhar nunca. Tem que acessar a raiva. Agora vamos pensar o Anderson Silva num jantar com a sogra, o sogro, a esposa e tudo aqueles Sogra e sogro, raiva. Eu falei, não. Raiva. Não, vamos lá. Aí, de repente, a sogra tá ali mexendo nas coisas e tal, assim, vai passar alguma coisa, derruba um molho na calça carne Muita dele. raiva. Derruba, sabe aquela travessa Sim, de carne sim. com molho, as coisas, derruba, cai na calça dele. Se naquele exato momento ele acessa a raiva, o que vai acontecer? Não fica ninguém da família vivo, né? Assim, Nocaute. Da hora. Então, naquele exato momento, ele precisa realmente respirar e entender que aquilo não foi de propósito. Sim. Eu acho que não foi de propósito. A gente vê que não foi de propósito. A gente tem que ver o lado bom das pessoas. Antes de tudo, tem que saber quem que é a sogra dele. É, Né? Né? A minha poderia ser de propósito. mentira. Gosta mais dele do que de mim. E assim, O que não é difícil, né? Vamos voltar ao assunto, vai. Você tá atrapalhando ela. Desculpa. e a inteligência emocional é sobre isso. É sobre eu acessar a emoção certa, na hora certa, com a intensidade certa. Porque nessa hora, se ele acessa, inclusive, ali, respirar e ver que não foi nada, mas acessa com muita intensidade, ele pode começar a chorar. Fala assim, por que você fez isso comigo? Tu derrubou aqui tudo na minha calça, Boca cara. minha calça. Pô, agora eu tô sacando. Por isso que na hora de uma briga, aquela pessoa que fala mais calma, ela pode estar falando as coisas tudo errado, mas as pessoas dão razão pra ela. E aquela que tá gritando, ela pode até falar as coisas certas, mas ela vai estar errada porque ela tá gritando. Ela perde a razão, né? Ela perde a razão. Justamente. Então É tá. Pela postura é a, dela. é a linguagem não verbal dela que é agressiva. Entendi. Eu, de 10 anos atrás, eu falava muito palavrão. Isso eu ainda falo. E piada sem graça. Mas você já Mas percebeu. só quando você tava brava ou não? Por muitos assuntos banais que eu... Não sei, eu falava muito palavrão. Não sei não, eu sabia que eu falava muito palavrão, mas eu achava que, tipo assim, eu era a única mulher mesmo, eu falava mesmo palavrão, não quero nem saber, e você tem Entendi. que fazer e acabou. E quando eu saí da primeira empresa, que então era o grupo JBS, eu saí, vamos dizer assim, eu tinha promoções todo ano eu tinha promoção. Eu saí de lá como, assim, reconhecida. Legal. E aí, quando eu entrei na outra empresa, eu não era ninguém. Então, assim, isso já me causou um peso. Porque
Eu saí de lá de uma forma e entrei na outra. Na outra que eu entrei, o meu salário dos engenheiros era o maior salário. Eu entrei como engenheira sênior já direto. Inclusive, isso trouxe alguns problemas quando outros engenheiros descobriram o meu salário. Entendi. Porque, tipo assim, eles estavam lá fazia tempo. Mais tempo do que eu e por que que meu salário era Entendi. maior que o deles. Só que até então eu também não sabia disso. Fiquei sabendo depois que gerou uma certa confusão. uma conversinha. E então, assim, só que eu tinha salário, eu tinha mais benefícios, só que eu me sentia menos feliz ainda. Pra não falar mais triste. Sim. E aí, mas isso também era derivado de várias coisas que vinham acontecendo na minha vida. E nessa reunião específica com o diretor, eu fui muito incisiva e crítica com o diretor, que estava, sei lá, 20 cadeiras acima de mim, e numa reunião que estava coletiva em São Paulo, e não ainda sendo suficiente, que eu já fiz na reunião ali de causar transtorno, meu gestor queria me matar, mas assim, enfim, né? Eu, depois que acabou a reunião, ele não me respondeu o que eu perguntei sobre um livro, depois eu mandei 2 e-mails pra ele. No segundo e-mail eu fui demitida. Caramba. Acho até que ele foi muito paciente me demitir, assim, pensando assim. Aguentou bastante? Aguentou bastante? Pensando assim, na minha insolência, né? Mas eu falo que tudo é aprendizado. Tudo. E o importante é, eu falo, igual o meu marido fala, ó, você viu que você errou aqui? Beleza. Então considera um aprendizado. Na próxima vez você não pode errar. Nesse ponto, né? Ele fala. Não pode persistir. Não né, pode no erro. persistir. Hoje eu respiro bem mais. Inclusive, quando alguém começa a gritar e tudo comigo, eu mantenho meu tom de voz bem assim. Pra elevar meu tom de voz, assim, vai ter que fazer muito, muito mesmo. Faz bastante tempo que eu não elevo. Só que irrita quem tá falando alto. É igual aquele negócio. Quando você vai buscar um vício ou buscar alguma coisa, você tá falando alto e gritando, você quer a reação. Por isso que, às vezes, uma mulher que é vítima de um abuso físico, ela larga e fala, nunca mais, não sei o quê. Dali 3, 6 meses, tá com outra pessoa e essa pessoa é tão agressiva contra o outro. Porque ela, não é que ela goste, não é que ela busca isso de forma intencional, mas as químicas dela, que já estão ali gravadas na memória dela e as sinapses, buscam isso. Porque quando ela leva um tapa na cara, por mais que ela não goste, ela tem uma crença de que, de certa forma, ela merece. Isso vem muito da infância, mas aí entra num tema já que também super abrangente, assim. E louco. a gente tá meio por dentro desses assuntos, né? Porque o pessoal da OAB por Elas veio aqui, Sim, né? sim. Falou mesmo. É um Isso negócio daí que meio você tá. É coisa enraizado, louco. É uma coisa louca mesmo. É muito enraizado, é muito enraizado. É. Bom, eu perguntei, né, o que, né, se a parte de formação de coach te ajudaria a viver lá atrás, né? Se teria melhorado tudo, né? Muito. Principalmente, um das, assim, que assim, eu até falei do DISC porque o DISC restaurou meu relacionamento com a minha filha mais velha. Nem sei se ela, acho que ela não sabe, não. Ela fez uma análise de perfil. Tá sabendo agora. Ela fez análise de perfil. Virou cobaia. Sim mesmo, filho mais velho é assim. Que eu descobri, então, que ela era influente. E com isso eu também descobri meu perfil, quanto que eu vivia esticada e adaptada num dominante que eu não era, que às vezes ainda vem, né, porque eu tenho 48, enfim. Aí, descobrindo o perfil o perfil da minha filha, que ela era influente, eu vi o quanto que eu tava matando ela, a pessoa que eu mais amava no mundo. Entendi. Terreno. Porque eu não deixava ela falar, a influente gosta de falar, gosta de se comunicar, gosta de se posicionar. Eu não deixava ela falar, não deixava ela se posicionar. Todas as vezes que ela fazia alguma coisa, eu era crítica e não celebrava, nem elogiava ela. Por isso que, assim, tem um livro que chama Amar e Educar Dar Limites, que é da Vivi Távora, com o Paulo Vieira, que fala sobre as instâncias de pertencimento, generosidade, crescimento, validação, que são 7 instâncias para uma criança crescer saudável. Se eu tivesse lido esse livro quando a minha filha mais nova, se bem que, assim, eu li o livro... Mas você não teria maturidade também. Que tem É isso que eu hoje, ia né? falar agora. Tem um livro que chama... Se for o Cachorrinho Samba na Floresta, eu li. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Como falar de novo? Cachorrinho Samba na Floresta, eu li. Nossa, esse eu li também, mas ó, acho que nem existe mais. Eu Floresta, tinha na floresta, tinha na fazenda, tinha a Montanha Encantada. Gente, acho que todo mundo na cidade, assim, mais ou menos. Cara, e eu lia, tipo, tudo numa noite, porque eu nunca fui muito fã de leitura, assim, então eu varava a noite lendo pra poder fazer prova. Gente, eu também não Não gosto. façam isso. Não, mas voltando. Tem um que é educar, que você tá falando? Amar e Educar Dar Limites. Isso. E aí o outro, 7, o quê? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, eu li quando a minha filha mais velha deveria ter uns 4, 3 anos, assim. Uhum. E aí eu voltei a ler ele há uns 2 anos atrás. E nem parecia que era o mesmo livro. Eu acredito. Porque a maneira de pensar é outra. Os meus filtros naquela época eram totalmente voltados. E na minha cabeça, eu fazia aquilo por ela, mas era mentira, tá? Isso é historinha. Tem um livro que chama O Poder da Autoresponsabilidade, e eu descobri quantas historinhas
verdadeiras e mentirosas eu contava pra mim mesmo pra justificar um comportamento meu. Por quê? Quando eu falo pro meu cérebro assim, porque eu tenho uma filha, tá tudo bem, então você não precisa fazer mais. Porque você vai fazer academia, você tem uma filha, você precisa cozinhar pra ela. Então, quando eu coloco um porquê, eu já elimino qualquer outra possibilidade de fazer. Nossa, eu tô te entendendo. Inclusive, nesse livro Poder da Autoresponsabilidade, você tem uma versão da historinha que você conta e a versão de que você vai começar a contar a partir de agora. Por exemplo, eu não vou porque eu tenho uma filha. Aí, na outra versão, eu coloco o seguinte: eu mereço ter saúde, eu sou saudável, então eu pratico atividade física. Que é oposta à historinha, eu não vou na academia porque eu tenho uma filha. Na realidade, você precisa estar saudável porque você tem uma filha, você tem uma puta de uma Mas tem responsabilidade. muita aí, né? historinha que a gente conta que é mentirosa, porque assim, quem escuta fala assim, nossa, nada a ver. Mas pra você é verdade. O que eu tô tentando mudar da minha cabeça é tipo assim, vamos falar de academia, passa uma atividade pra você fazer. Qual que é a primeira coisa? Ai, não gosto. Ou senão, ai, não consigo. Eu tentei. Não, tipo assim, então eu tô tentando tirar isso porque se torna hábito. Então assim, você já fala sem pensar, às vezes, torna Mas hábito se você responder encarar a isso. academia como um remédio, como um mal necessário, você vai lá e faz. Não tem que ser bom. Mal necessário é bom. Assim, não é todo dia que eu quero ir lá ficar puxando peso. Mas hoje eu entendo que me faz bem. É que não a só gente- pelo corpo, mas pela É que cabeça. a gente brinca, a gente fala que memorizou a sensação boa na hora de ir embora. E o difícil é Dá. isso. Entendeu? Depois que Foi tá lá, isso. é tranquilo. Realmente, depois que você faz 15 minutos, 20 minutos de esteira, puxa peso. Gente, seu ar muda. A sua pele muda. Você pode olhar a sua pele quando você entra na academia e quando você sai da academia. É outra pele. Você é um desconta tal raiva de- em alguma coisa lá, é bom. é um eu tal de- Pegar gosto o saco disso. de boxe ali. Mas era pra isso também. Época de agência. Era isso também. Hoje Precisa. que eu trabalho sozinho, eu não uso mais ele. Eu não tenho nem tempo pra isso. A gente fala da academia, mas a pessoa pode se Qualquer fazer atividade física, né? É, e correr na rua. A gente fala que Sim. foi o que deu certo pra gente, né? sim. Mas uma Até o caminhada, uma Gustavo corrida, mesmo uma da bicicleta. Aquafit, quando ele veio aqui, ele falou assim, gente, eu tô falando da minha academia, mas, meu, Ele vai falou de andar na musculação. Eu rua, falei assim, mas não precisa ser vai- musculação. É. Pode ser natação, pode ser hidroginástica, pode ser tudo Que tem lá. também. Tá, e me diz uma coisa. O coach, obviamente, o que você sabe de coach hoje te ajudaria muito lá atrás. Acho que você teria vivido de outra maneira, né? Sim. E essa bagagem de empresas gigantescas? Hoje, como você como coach, você consegue olhar para uma empresa pequena e aplicar tudo que você conseguir aplicar dentro de uma empresa gigante? Se ele quiser, sim. Entendi. Não existe barreira para quando eu quero e realmente quero crescer. E muito desse crescer com o passar do tempo, eu percebo que se eu cresço e não contribuo, eu também fico manco. Então, se você realmente tem princípios de crescer e contribuir, princípios de humildade, de realmente tratar o orgulho, por que eu falo tratar o orgulho? Para mim, o orgulho e o perdão, eles não têm cura. Enquanto humanos, enquanto a gente viver aqui. Porque eu descubro que eu tenho orgulho em uma área da minha vida e se eu não cuido, ele floresce de novo. Fica naquele vai e volta. Porque aí vai gerar frutos de arrogância, frutos de prepotência, frutos de que você pode quando você não pode. Vai gerar todos esses frutos do orgulho. Ou ainda, vou sozinho porque eu vou mais rápido. Entendi. E tudo isso são frutos do orgulho. Você acha melhor que todo mundo? Acha melhor que os outros. Acha que faz muito melhor do que os outros. Por que eu vou delegar para ele se eu faço mais rápido e melhor? Então, assim, só que com isso, com o tempo, vai virando uma carga que você não consegue mais sozinho. Só que às vezes você não consegue mais nem pedir ajuda quando você chega numa época de muito quebra, muito estresse, muito cansaço intenso. Porque essa hora chega. Chega. Pra todo mundo. Se Então- você quiser crescer, né? Sim. Você vai começar a abraçar muita coisa e chega um momento que, você é um só. Aí se não delegar, tá lascado. E os 12 princípios de implantação da empresa falam sobre isso. Fala sobre o quanto você é realmente humilde e algumas ferramentas de humildade. Gratidão, ferramentas de gratidão. Ferramentas de autoconhecimento e práticas do eu sou. De autorresponsabilidade. Porque você não é o que você fala de você. Que você fala pros outros. Você não é o que os outros dizem de você. Você é os seus resultados em cada uma das suas 12 áreas da vida. O que adianta eu falar que eu sou uma excelente mãe e aí eu chego em casa, cobro e critico e não deposito nada. O tanque do amor, ele não tem fim. Quanto mais você depositar, porque é errado amar demais, é mentira. Isso é clichê de falsidade. É impossível você amar demais uma pessoa. E quando você realmente faz depósito de amor, você consegue sacar. Sacar responsabilidade, sacar confiança, sacar aquilo que você já depositou. Agora, se você só vai lá, cobra. Como você vai sacar alguma coisa? Se você não tem nada, uma hora o tanque esgota.